Bom, pessoal, eu queria fazer só um vídeo de continuação desse que eu recém fiz, porque algumas coisas eu esqueci de falar. Só para complementar, aquele vídeo espetacular, eu vou fazer mais espetacular ainda agora, né, pessoal? A modéstia desse canal é impressionante. Enfim, mas veja, eu disse assim, que quanto mais liberal, mais cresce, certo? E aí alguém poderia dizer, mas a China é que mais está crescendo, certo? Certo, é verdade. Mas por que a China está crescendo, pessoal? Porque a demanda dela é o Ocidente. A China, ela é a fábrica do mundo. Então, o mundo estava em expansão, as pessoas compravam, e a China cresceu. A China está com problemas de crescimento. Isso é interessante também a gente perceber aqui. O que eles dizem? O que a China diz? Que o problema é a Covid, certo? Não, 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 não. A China, pessoal, eu não tenho nada contra a China, pelo contrário, eu adoro a China, a Rússia, todo mundo. Eu gosto de todo mundo, Estados Unidos, Brasil, todo mundo, certo? Porque eu compreendo o ponto de vista de cada um, certo? Só que a gente pode compreender, pode amar, mas tem que se defender contra a violência que vem, certo? Tem que compreender até o fascismo, mas se proteger. Eu já falei disso num vídeo. Pois bem, a China, pessoal, é o maior comerciante do mundo, sempre foi, desde eras imemoriais. Eles são o próprio comerciante, eles são muito, né? Sabe, pro comerciante, ele cacareja aqui e põe os ovos lá, certo? E ele tem aqueles olhinhos puxadinhos, justamente porque tu olha e não sabe nem para onde eles estão olhando, certo? Então eles são muito espertos. Por exemplo, durante a pandemia, eles diziam que descobriram, né, vírus lá no frango brasileiro. Por que eles faziam isso, pessoal? Para cair o preço do frango que eles tinham que comprar. E a pessoa cai como um patinho. Agora eles estão dizendo que é por causa da Covid. Vocês acreditam nisso? A China é fabricante de vacina. A China tem um povo que obedece tudo, que bota máscara. Eles vão parar de fabricar por causa de um vírus. Não é verdade. Eles não querem dizer qual é o motivo deles estarem com a produção baixa. O motivo é que a demanda pelos seus produtos no mundo está caindo. Sabe por quê, pessoal? Porque a guerra que eles mesmos estão por trás, não venha me dizer que eles não estão, porque eles também estão mancomunados com a Rússia para puxar a hegemonia do mundo mais para lá, para a Eurásia. Essa é a ideia, certo? Que está nos livros do próprio Jinping, né? Ele diz isso, que a América é a periferia do mundo. Vai voltar para a periferia de onde ela nunca deveria ter saído. Eles pensam assim, certo? Só que eles não entendem que o Ocidente é um todo, e depois que ele cresceu, a Europa Ocidental ela se sente muito mais à vontade com os Estados Unidos ou com o próprio Brasil do que com aqueles caras de olho puxado ou aqueles loucos da Rússia, que eles, né, não têm a mesma afinidade. Vocês me entendem? Então o plano da China junto com a Rússia não está dando certo, certo? E o que está acontecendo? Está acontecendo que a demanda pelos produtos chineses está caindo. Por quê, pessoal? Porque quando ocorre quebras de cadeias produtivas no mundo, a produção cai. E isso significa menor renda, menor poder aquisitivo das pessoas, das famílias no mundo. Porque tem menos produtos. Não interessa como vai acontecer. A inflação vai comer parte do salário e as pessoas não vão poder comprar as mesmas coisas. O que elas decidem comprar? As pessoas? Comida. É a primeira coisa. A comida elas não abandonam. Então, sobe o preço das commodities, dos alimentos, para a alegria da nossa classe rural, aqui, né, que nunca ganhou tanto dinheiro, porque as pessoas querem comer. Então, a comida, ela continua sendo demandada. E as pessoas deixam de trocar o fogão, a geladeira, o carro, compram menos lâmpada, enfim, o produto chinês, certo? Então, a China está com menos demanda, então ela não está mais crescendo tanto. O que deve mostrar para os espertos chineses que a guerra não é um bom negócio. Agora, quanto tempo eles vão demorar para, né, ir saindo da guerra, e a Rússia também, eu não sei. Mas eles já se deram conta disso, que a guerra não é um bom negócio, certo, pessoal? Então a primeira coisa é isso. Porque a China cresce, mas ela depende do Ocidente para crescer. Assim como o Ocidente depende da China para mandar fabricar. Pessoal, a inovação jamais vai ir para o Oriente como uma coisa, como assim, o cerne dela não é. É o Ocidente que sempre vai fazer. Por quê, pessoal? Vocês acreditam que o chinês vai desenvolver o sapato que nós vamos vestir? Ou a roupa? Ou o cinema? Ou a música? Inovação não é só um chip. Inovação é a moda, inovação é o design. Isso é uma coisa ocidental, que só surgiu por essa divisão ser-não ser, que faz do ocidental um cara
que tem horror de ficar repetindo sempre a mesma coisa, mas ao mesmo tempo ele é um cara super criativo. O ocidental, por exemplo, ele pensa assim, eu vou fazer um negócio que tu clique aqui, ó, né? E eu, por exemplo, quando disseram isso, eu pensei assim, que ideia de jirico, esse troço aí não vai funcionar. Como é que vai funcionar tu clicando aqui? Não, e funcionou, e todo mundo usa no mundo inteiro. Então o ocidental ele é muito criativo, inclusive nós brasileiros somos muito criativos. Aliás, o governo Lula quer usar isso, a criatividade do brasileiro, e ele está certíssimo, porque a inovação vale muito mais do que tu botar fábrica. As pessoas querem botar fábrica no Brasil. As pessoas têm que entender que fábrica é na Ásia. Aqui tu tem que ir o design, o desenvolvimento, tu manda fabricar lá. Tu manda fabricar aqui num comando, no computador, os caras fabricam e já entregam em qualquer lugar do mundo onde tu queira entregar. Esse é o novo mundo. Em vez de ficar brigando com ele, a gente tem que entendê-lo, certo? Primeira coisa a dizer. A segunda coisa é que eu comecei a falar das guerras e eu parei nas guerras púnicas, que foi uma disputa entre o quê? O mundo antigo, de base agrária, contra o mundo burguês, de base comercial, principalmente, né? Que é o Ocidente surgindo. Depois das guerras púnicas, teve várias guerras, mas eu só vou citar algumas. Teve, por exemplo, Gengis Khan, que era o quê? Era o Oriente querendo vir para dentro do Ocidente, entende? Era o Gengis Khan, né? E o Ocidente aqui se defendendo. Depois teve as cruzadas, que foi o quê? O Ocidente recuperando seu espaço vital frente ao Oriente, que eram o quê? Os maometanos, o Islã, né? Que é oriental, de base oriental, que tem mais aquela visão de Deus, de uma coisa assim mais restrita, apesar de toda a contribuição que os árabes deram para a própria Europa, né? Nesse contato, nesse choque. Mas só que o Ocidente foi além, foi muito além. Então, as cruzadas foram isso. Quando a gente critica as cruzadas, a gente tem que entender que não foi a gente que decidiu. Foi quem? Foi alguém, não me pergunte quem. Não foram os padres, foram comandos, intuições que foram fazendo o Ocidente recuperar o seu espaço vital. Depois das cruzadas, teve no mínimo assim, ó, a Guerra Franco-Prussiana. Foi o quê? A Alemanha representando o Oriente, indo para cima da França, que representava o quê? O Ocidente, o modelo republicano, que lá não se aceitava. Se queria de novo essa hierarquia. Inclusive Nietzsche, Heidegger achavam isso, né? Que tem que ter uma ordem, que essa democracia do populacho mandando, isso não vai dar certo. Então, a Alemanha era, na verdade, a Prússia. A Alemanha não tinha sido unificada. Entende? Sob o comando de Bismarck, a Prússia juntou todos os reinos alemães, deixando lá a Áustria de fora, porque eles não queriam que a Áustria ficasse, senão ia ficar no comando. Então a Áustria ficou até hoje lá isolada. Como a cabeça da Alemanha. A Alemanha meio que ficou assim, louca, certo? Com a cabeça de um lado e o corpo do outro. E é verdade, até hoje, certo? E aí foi daí que veio a Primeira Guerra Mundial, a Guerra Franco-Prussiana, que unificou então esses estados alemães, certo? E ganhou a guerra. E depois, os dois lados, o Ocidente e a Alemanha unificada, ficaram medindo forças até que, pum, a Alemanha começou de novo a Primeira Guerra Mundial, foi para cima do Ocidente, só que aí o Ocidente já tinha se aglutinado. Inglaterra, França e os próprios Estados Unidos pararam a Alemanha, certo? Mas a Alemanha não se convenceu. Ela foi de novo na Segunda Guerra Mundial e o espírito que estava por trás do Hitler, que era o quê? Era um alemão? Não, ele era um austríaco. Então a cabeça, em certo sentido, veio de novo na Segunda Guerra Mundial, mas o espírito que estava aí era o espírito, né, do Império Austro-Húngaro, o Império Germânico, Romano, Germânico, aquele mundo antigo de uma ordem, de uma hierarquia, contra o mundo democrático do populacho. Graças a Deus o mundo democrático do populacho venceu. Para vocês verem que é sempre essa mesma disputa entre o mundo de base agrária, conservador, com o mundo burguês proletário, que quer liberdade, que vai evoluindo. E agora, na Ucrânia? É a mesmíssima coisa. O Putin não aceita que a Ucrânia vá para o lado da União Europeia. Então, ele tinha um presidente lá que era fantoche dele. E esse presidente prometeu que iria para o lado da União Europeia. Só que depois ele disse, não dá.
né? Porque ele estava junto com o Putin, certo? E aí os caras não aceitaram e derrubaram ele. Se a gente gosta ou não gosta da Ucrânia, pessoal, não interessa. Eles têm direito à sua autodeterminação. Eles querem viver um sistema como o nosso. E por causa disso, o Putin invadiu a Crimeia e por causa disso o Putin agora invadiu a Ucrânia. Ele achava que ia ser rapidinho, mas não foi rapidinho. E a Ucrânia está lutando pela sua existência. E eu estou do lado da Ucrânia. Tá? Mas de qualquer maneira a gente tem que entender os dois lados. Porque eles vão continuar existindo. Um mundo de base mais agrária, mais conservador, com um mundo mais liberal, que é o Ocidente. Que eu prefiro. Certo? Muito bem. Agora eu ainda me esqueci de falar o sentido do cercadinho, dos caras do Muro das Lamentações e tal. Então, pessoal, esse mundo antigo, esse mundo, né, mais oriental, ele está dentro da gente, porque o Ocidente não é uma coisa que veio da Lua, ele veio do Oriente, ele foi fomentado pelo próprio Oriente. Então lá dentro da gente tem esse conservadorismo. E quando o mundo entra assim em desalinho, as pessoas perdem as referências, elas se agarram no mais antigo. Elas dizem, meu Deus, vem me salvar desse comunista que vai comer criancinha. Certo? Porque eles perderam as referências, eles estão com medo. Então a gente tem que entender isso, certo? Né? Senão a gente vai querer matá-los, não pode. A gente quer tirar eles do mundo, não, eles vão continuar existindo. Certo? E vai sempre continuar existindo. O fascismo, pessoal, nasce disso. É a primeira natureza, aquela que diz que o mais forte vence o mais fraco. Mas nós queremos um mundo em que o mais forte, né, proteja o mais fraco, porque tem lugar para todos nesse mundo. Só que a gente tem que entender, inclusive eles, os fascistas, certo? É isso que eu tinha para dizer e uma hora dessas eu faço novos vídeos. Por enquanto é isso. Um abraço a todos e até.